Boa noite, estamos iniciando mais um programa em destaque, aqui na rede NGT. Você já sabe, nós estamos no canal 17 na NET e no canal aberto 45. Acompanhe o nosso programa em destaque e toda a programação da rede NGT, de segunda a sexta, o programa em destaque sempre às 9 da noite. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, é o cinema, a arte, como funciona hoje no Rio de Janeiro, essa beleza que é geradora de emprego, geradora de renda e que faz muito sucesso pelo mundo afora. E nós convidamos, um convite especial, o professor Marcelo Simas, que é pesquisador do UPERJ e é também doutor em ciência política. Marcelo, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Renato, o prazer é meu ter essa oportunidade de falar com os espectadores do Destaque. Como é que você vê a situação hoje do cinema no Rio de Janeiro? O que é interessante é que é uma oportunidade muito grande, né? Por razões quase que naturais, né? Culturais, históricas, uma série de empreendimentos e atividades em torno do cinema se reuniram no Rio de Janeiro. O que a gente pode dizer que é um embrião ou a raiz de um cluster, né? No sentido, um aglomerado de empresas especializadas em um determinado setor industrial. E isso aconteceu naturalmente, né? Um pouco por conta do charme do Rio de Janeiro dentro do nosso contexto cultural e em grande medida porque a indústria criativa de um modo geral, né? A música, o cinema, games, né? Dentro da área de software o Brasil se destaca mais em games, né? Então todas essas atividades combinam muito com o clima da cidade, o tipo de cultura que a gente tem aqui. Então, naturalmente, esses empreendimentos vieram para cá e isso despertou muito a nossa curiosidade, né? Eu sou coordenador do Laboratório de Tecnologia Social do UPERJ e a gente tem trabalhado muito no tema de internacionalização de ciência e tecnologia, né? E percebemos também no Rio de Janeiro um aglomerado de laboratórios, né? De pesquisa e desenvolvimento. Então, de novo, indústria criativa num outro segmento. E aí nos chamou a atenção desse fenômeno quase natural, né? 80% das produtoras de cinema do Brasil se concentraram no Rio de Janeiro. E elas, por sua vez, têm conexões extremamente interessantes. Quer dizer, à primeira vista, a gente sabe que tem conexões extremamente interessantes, apesar de a gente não ser capaz, nesse momento ainda, de aquilatar o quanto ou de que formas, etc. Mas a gente sabe que tem conexões com empresas internacionais, né, na área de cinema. Então a gente vê técnicos brasileiros participando de grandes produções em Hollywood, né, e a gente vê também técnicos, atores norte-americanos, né, dessa indústria hollywoodiana participando de atividades no Brasil, no Rio de Janeiro em especial. Mas, por exemplo, a gente não sabe qual é a conexão com o cinema nigeriano. Um cinema muito importante, com um volume de produção enorme, muito maior do que Hollywood, claro, com uma rentabilidade muito menor do que Hollywood, né? Mas a gente tem outras cenas de cinema extremamente interessantes e que a gente não sabe até que ponto esse cluster carioca de cinema está relacionado ou não. Por exemplo, seria interessante, seria fácil, difícil, qual seria o caminho para colocar o cinema brasileiro no mercado chinês ou no mercado indiano, um outro lugar que tem um volume muito grande, né, de espectadores, etc., e uma produção nacional que rivaliza com a nossa. A gente tem certamente capacidade de produzir no mesmo nível ou melhor. Então, tudo bem, Hollywood chama muita atenção, mas perceba, a Índia e a Nigéria produziram toda uma cena de cinema com uma escala espetacular e um outro modelo de negócio. Será que esse outro modelo de negócio, que é um modelo de negócio surgido em uma região emergente, né, em uma economia emergente, combinaria com o tipo de coisa que a gente faz aqui no Brasil? De que maneira a gente... Enfim, essas são todas perguntas, indagações, né? Mas, Marcelo, você me permite chamar de Marcelo, lógico? Sem dúvida. Marcelo, você colocou aqui como uma oportunidade, como uma grande oportunidade, quer dizer, você juntando aí a questão da qualificação técnica, né? Você inclusive relatando de vários técnicos que estão em produções pelo mundo afora. Perfeito. O charme que você se referiu da cidade do Rio de Janeiro. É um ativo, né? É um ativo de marca que deve ser certamente muito bem explorado. Não tenha dúvida, né? Afinal de contas, toda vez que você pensa aí em
um filme internacional que alguém vai fugir para algum lugar ou quer esfriar a cabeça, para onde essa pessoa vai. Sempre o Rio. Não é? Metade das vezes o cara vai aparecer no Rio de Janeiro. E não é no Brasil, é no Rio de Janeiro. Né? Então essa marca é um ativo que tem que ser explorado. Sem dúvida. Quer dizer, então nós estamos diante de uma situação altamente, uma oportunidade ímpar, sem dúvida. Né? Que, bem organizada, bem planejada, bem desenvolvida, um investimento sério. Exatamente. Você pode ter aí um resultado magnífico. Além de tudo, você gerar uma mão de obra de qualidade. Sem dúvida, ou seja, você está apontando para um segmento de indústria que é nova economia, inteiramente nova economia, né? Se a gente de fato consegue ter uma política pública e obviamente também iniciativas privadas, né? Que afinal de contas a parceria, né? A parceria, sem dúvida, né? E o empresário tem a sua responsabilidade também, Com né? certeza. A gente não pode sempre imaginar que o Estado vai organizar, né? Até porque na medida em que você cria a indústria do cinema profissa, né? E que você consegue levar para várias partes do mundo, né? Você naturalmente está desenvolvendo produtos agregados ou até não agregados. Essa é uma excelente questão, né? A gente tem muitas produtoras aqui no Rio, mas como é que está a cadeia de fornecimento dessas produtoras? Eu tenho a suspeita, não tenho o nosso objetivo é fazer a pesquisa para entender isso, né, concretamente, com dados empíricos, gerar essa informação, né? Mas a gente tem a suspeita por informações com operadores desse mercado que uma parte boa dessa cadeia de fornecimento está em São Paulo, né? Ou em outras regiões do país. A gente não sabe muito bem como é que isso se conecta com serviços no exterior. Então, por exemplo, remasterização de som ou efeitos especiais 3D de ponta que precisam de um determinado tipo de computação, um determinado tipo de software que não está disponível aqui. Até que ponto as produtoras brasileiras, cariocas, etc., estão se relacionando com esse tipo de tecnologia? Uma coisa... Desculpe interrompê-lo, mas é o que você chama de teoria da cooperação? É isso? Isso também participaria dessa teoria da cooperação? Eu vou chegar aí por uma pergunta que eu tenho, né? Se você olhar Hollywood, o principal modelo deles tem a ver com financiamento e distribuição, não exatamente com tecnologia ou com atores excelentes ou com diretores, porque eles simplesmente coletam isso tudo no mundo inteiro, financiam e distribuem. Então, por exemplo, é comum você ver filmes produzidos em outros países, como Vanilla Sky, né, com Tom Cruise. Originalmente era um filme espanhol. Marcelo, eu vou pedir licença a você continuar esse raciocínio que é muito interessante, mas nós vamos fazer um breve intervalo, né, porque o tempo passa rápido. Quando o assunto é bom, então passa rápido. Nós já voltamos, aguarde um pouquinho. Nós estamos aqui no programa Em Destaque, falando sobre o cinema, sobre a cadeia de produção do cinema, e o nosso convidado é o professor Marcelo Simas. Aguarde aí que nós já retornamos. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque. O nosso assunto hoje é o cinema, a sua importância, a sua geração de empregos, como é que funciona toda essa cadeia produtiva interessante para a cidade do Rio de Janeiro. E nós convidamos um craque para falar sobre isso. Nós estamos falando do professor Marcelo Simas, que é pesquisador do UPERJ e também doutor em ciência política. Marcelo, você estava falando a respeito da teoria da cooperação. Por favor, queria que você voltasse ao seu raciocínio. Eu queria responder isso com um exemplo, né? Pois não. Então, a gente observa, como eu estava mencionando, essa produção Vanilla Sky, né, com Tom Cruise. Originalmente era um filme espanhol, muito bom, extremamente semelhante, o mesmo roteiro, mas a produção, efeitos especiais, ator com marca reconhecido internacionalmente, né? Um outro exemplo disso, O Chamado, produção originalmente japonesa, pouca repercussão. Você bota a produção de Hollywood, ator com marca reconhecido internacionalmente, efeitos especiais, etc., etc. E ele vende o mesmo roteiro, exatamente o mesmo filme, mas ele vende espetacularmente mais. A gente aqui no Rio de Janeiro tem um cluster ainda em desenvolvimento, mas a gente tem produções de tão alta qualidade. O que falta para a gente ser capaz de gerar pelo menos
emular esse mesmo modelo. Produção de altíssima qualidade, desenvolver marcas, não necessariamente atores brasileiros, mas atores que têm marca internacional e conseguir esse mesmo nível de bilheteria, né? Se a gente entende esse conjunto de empresas no Rio de Janeiro como um cluster, né, os clusters no mundo inteiro, qualquer segmento industrial, eles geram uma série de iniciativas de cooperação. Então, por exemplo, é comum na Itália, clusters automobilísticos ou de moda de alto valor, eles terem um centro de tecnologia, por exemplo, de tecidos. E aí você desenvolve um tecido que faz alguma coisa espetacular e isso é uma novidade desse cluster. Então todas as empresas desse cluster vão e elas se juntam para promover essa tecnologia como uma marca internacional e por isso gerar. Então a teoria da cooperação... um selo de qualidade, né? Exatamente. Então, por exemplo, você sabe que champanhe é da região de Champagne. Exato. E isso não é natural, isso é desenvolvido via estratégias de marca, estratégias industriais. Como o Brasil tentou e tenta e faz muito bem com a cachaça. Sem dúvida. Né? A gente vê agora, excelente exemplo, a gente vê agora John Travolta brasilizando. Brasilizando, E é isso, e no YouTube, e Exatamente. divulgando um produto que é tipicamente nacional, transformando numa marca global. Exatamente esse tipo de coisa. A gente vê uma primeira iniciativa nesse sentido com o selo Rio Filme, Filme em Rio, na verdade. Isso. Então, uma série de iniciativas para facilitar produtoras internacionais que queiram filmar no Rio e, ao mesmo tempo, transformar Filme em Rio em uma marca. Esse filme foi feito no Rio, então você espera certas coisas dos brasileiros, dos cariocas, né? Do visual, né? Então, Marcelo, você tem falado também nas suas palestras, nos seus artigos, sobre a questão da formação social do mercado. Perfeito. Né? Que eu acho que é um dado importantíssimo, porque se você tem um cluster, você tem um desenvolvimento de uma ação, de um projeto, você tem que estar envolvido com a comunidade. A comunidade tem que abraçar isso sob todos os aspectos, né? Sem dúvida. Desde simplesmente torcer, como também estar envolvido profissionalmente. Como é que você aborda esse lado social do mercado? Essa ideia de formação social do mercado, ela pretende superar um pouco essa perspectiva muito simplista da racionalidade estrita, interesse econômico, que a gente vê muitas vezes os agentes econômicos, os empresários. Vamos chamar de empresários, porque agente econômico é essa perspectiva, né? E o que essa perspectiva pretende observar é que, tudo bem, as pessoas têm interesse, racionalidade, etc., mas as pessoas têm mais do que isso e muitas vezes elas procuram cooperação e procuram formas de colaboração porque elas querem coisas mais amplas, né? Elas querem, por exemplo, um ambiente de trabalho mais previsível, mais seguro, mais honesto, em que as pessoas sigam as regras. Então, em uma série de sentidos, a atuação do empresário é uma atuação muito social. Eu poderia citar vários exemplos em que empresários, por exemplo, botam uma empresa menor debaixo da sua guarda, ajudam essa empresa a se estabilizar e caminhar, muitas vezes porque é um fornecedor mais qualificado e os fornecedores dele, em média, não são muito bons. Muitas vezes é porque é alguém de um segmento lateral ao seu e que te interessa ver esse segmento se desenvolver. Então, existe muita cooperação, existe muita amizade, né? A amizade é um elemento sociológico fora da teoria econômica. Só que se você convive num ambiente de negócios, esse é uma dimensão prevalente. O tempo todo as pessoas estão fazendo amizades, conversando coisas, partilhando informações, dando dicas, ajudando. E o homo econômicos, né, como a gente chama a perspectiva estrita da economia, ele é cego para todas essas dimensões. E aí a gente retorna para a questão da cooperação, né? Existem modelos mais ou menos explícitos de cooperação industrial, né, mas todos eles envolvem algum grau de confiança, né? Então, a formação social do mercado tem muito a ver com como as pessoas colaboram para produzir um determinado segmento industrial. E na economia criativa isso é ainda muito mais importante. Muito forte, muito presente. Muito né? forte, porque é tudo intangível, é tudo criatividade, ideia, confiança, trabalhar junto. Então, na economia do século XXI, o homo econômicos é insuficiente, né? Então, a gente precisa ter uma visão muito mais abrangente. Sem dúvida. Sobre como é que o mercado funciona.
Isso, enfim, sem derivar para discussões na área de ciência política e política pública, só para dizer que o velho debate Estado mínimo, Estado grande está superado, não é por aí. A questão é o que o Estado faz concretamente, funciona. Exatamente. Vamos ser mais pragmáticos, funciona. E outra coisa é o seguinte, nós também temos vários modelos, inclusive hoje a grande parceria público-privada do Brasil é aqui do Porto Maravilha, né? Que é uma recuperação de uma área abandonada durante anos e anos e anos, uma área importantíssima para a cidade e que está sendo recuperada, construída com a parceria público-privada. Eu acho que esse é um exemplo muito legal. Esse é um exemplo prestimoso, porque ele mostra exatamente como o Estado pode sinalizar para o mercado determinadas direções de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, convocar ou convidar, né, o mercado a complementar o investimento público via investimento privado. Exatamente. Né? Então, você gera o Estado, nesse caso, a Prefeitura, né, ele gerou uma nova área de negócios que não existia. Então, ele gerou economia do nada, do zero. Né? E aí ele traz o investimento privado para cooperar, gerar o seu lucro, gerar seus impostos, gerar seus empregos. Esse é um excelente exemplo de como o Estado pode se relacionar. Professor Marcelo Simas, o senhor falou também sobre a internacionalização. Perfeito. Nós queremos voltar sobre esse assunto. Mas nós vamos fazer mais uma vez um breve intervalo. Não saia daí, o papo está ótimo, é sobre cinema, eu sei que você gosta. Quem sabe você não pode estar aí acompanhando um futuro projeto seu de cinema, participando como produtor, como cineasta e quem sabe até como ator. Essa, sem dúvida nenhuma, é a grande veia da cidade do Rio de Janeiro. Aguarde aí que nós já voltamos com esse assunto maravilhoso aqui no Em Destaque, na Rede NGT. Até já. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque aqui na Rede NGT, redengT.com.br. E você já sabe, canal 17 da NET e no 45 do canal aberto. Acompanhe, dê a sua sugestão, participe conosco. E o assunto de hoje de cinema foi uma sugestão sua. Nós agradecemos por sua participação e convidamos aquela pessoa que conhece profundamente do assunto, como vocês estão vendo aqui. Professor Marcelo Simas, doutor em ciência política e pesquisador do IUPERJ. E ele falou sobre a questão da internacionalização do cinema, levar o cinema do Rio de Janeiro, do Brasil, para fora, como fez a Nigéria, como fez a Índia e, lógico, como faz muito bem Hollywood. Marcelo, como é que é essa ideia da internacionalização, essa questão dos contratos, dos investimentos? Qual é a sua visão sobre essa parte específica dessa arte? A internacionalização, ela depende da circulação de técnicos, investimentos, joint ventures, uma empresa internacional faz uma parceria para um determinado projeto no Brasil ou fora do Brasil, etc. A gente já tem vários indícios sobre que isso está acontecendo. É importante chamar a atenção dos vários investimentos que têm ocorrido no sentido de aprimorar o cinema no Brasil. Então, se você olha os editais da cultura, metade a 60% são dedicados ao cinema. Se você olha no Rio de Janeiro, a Rio Negócios, no governo federal, os polos criativos, né? Existe um sendo implantado aqui. O arranjo produtivo local, né? Arranjo produtivo local. O polo criativo é arranjo produtivo local para economia criativa, etc. Né? E a gente vê essas diversas iniciativas e o que é importante é tentar imaginar de como esse tipo de iniciativa pode se agregar para, de fato, produzir um produto internacional. Né? Então, a gente já vê muita coisa acontecendo. O que a gente não tem muita certeza é se essas diversas iniciativas estão se somando no sentido de gerar a cooperação, o tipo de organização relativamente coletiva que a gente vê em clusters bem-sucedidos ao redor do mundo. Né? Uma coisa que eu gostaria de comentar, que a gente observa em muitas políticas públicas no Brasil, tem um pouco a ver com a nossa cultura, etc., é que muitas vezes o setor público organiza políticas públicas em que ele se relaciona com os agentes sociais, ou no caso de
políticas públicas no sentido econômico com os agentes econômicos, né? E é sempre uma relação central, o setor público com os agentes econômicos, e pouca relação vertical, ou pelo menos pouco estímulo à relação vertical entre os próprios agentes. E é isso que vai definir a possibilidade da gente ter um cluster bem sucedido no Rio de Janeiro. Porque, como o exemplo que você chamou a atenção do Porto Maravilha, né? O governo entra com uma parte, ele aponta um caminho de atuação do setor público e o setor privado complementa essa atuação a partir dos seus interesses, etc. Um pouco isso a gente precisa ver, né? O planejamento estratégico hoje do governo municipal, da Prefeitura do Rio, ele é muito claro nos seus objetivos, né? Tanto pré-olímpico como pós-olímpico. E sem dúvida nenhuma que o desenvolvimento do cinema na cidade, como um polo de áudio, como um polo de vídeo, né? Na formação de mão de obra, e isso sem dúvida nenhuma é muito bom, não só no efeito de geração de trabalho e renda, mas também na própria qualidade da cidade. Porque as pessoas, na medida em que vão se mostrar, todo mundo que vai a uma festa quer ir bem arrumado. Sem dúvida. Né? Então, na medida em que você quer se ver ou quer se mostrar, você logicamente quer se mostrar bem. E a cidade tem aí uma grande oportunidade, pelo que você colocou, do charme que a cidade do Rio tem, né? E você colocou, inclusive, outras situações, falando já de outros países, no caso da Nigéria, da Índia, né? A própria indústria de Hollywood, do cinema, é sem dúvida nenhuma a grande divulgadora dos Estados Unidos como um todo, né? Sem dúvida nenhuma. Ele se coloca, eu acho que é a fonte maior de divulgação dos Estados Unidos. Uma das maiores fontes de prestígio de lucro, de arrecadação, de geração de emprego, é uma coisa fantástica. E o que seria da nossa visão a respeito da cultura norte-americana, dos norte-americanos, se não tivesse Hollywood? Sem dúvida. Nessa situação contrafactual, provavelmente a gente veria, imagina centenas de filmes que mostravam quantos americanos foram heróis na Segunda Guerra Mundial. Verdade. Sem essas centenas de filmes, o que a gente interpretaria em relação à Segunda Guerra Mundial? Será que os americanos seriam tão mocinhos assim? Tão mocinhos, é verdade. Sem dúvida. É uma forma muito interessante de abordagem, de divulgação, de ocupação de espaço, né? Sem dúvida. E eu acho que o caminho certo. Agora, você colocou da sua preocupação desse somatório, né? Exato. Como é que isso está acontecendo? Você acha que cabe nesse momento o Ministério da Cultura, ou enfim, a própria Secretaria Estadual de Cultura, enfim, o município, se organizarem para desenvolver um planejamento estratégico? Porque um produto bom é quando você olha e não vê o final, né? Okay. É sinal de que ele pode crescer infinitamente. Sem dúvida. Quando você fala de um produto, como você falou aqui agora, da internacionalização, quer dizer, você está falando de um produto, na verdade, na meu ver, infinito. A gente não sabe o tamanho disso, né? Mas a gente sabe também que uma mina de ouro mal administrada é um péssimo negócio. Uma mina de ouro bem administrada é um excelente negócio. Você acha que seria o momento de fazer aí um seminário, um encontro, um debate mais amplo sobre isso? Renato, esse é um processo dinâmico que vai levar décadas, né? Então a gente está pensando esse produto Cinema do Rio de Janeiro. Qualquer coisa que comece agora vai dar efeito mais claramente daqui a 20 anos. Então certamente seria muito interessante ter, por exemplo, um seminário bianual do cinema do Rio de Janeiro. Né? Mas é um seminário acadêmico, políticas públicas, pensar isso como uma indústria. Né? E é claro que é uma indústria cultural, é claro que tem os aspectos culturais. Às vezes a gente pensar o cinema como uma indústria, parece que está desvalorizando o aspecto cultural dele. Não, até para ele ser melhor e divulgar mais essa cultura, ele tem que ser industrialmente bem organizado. Sem dúvida. Né? Tem que estar planejado. Tem planejado, que estar, sem dúvida. E tanto a coisa do planejamento estratégico, pensar um pouco qual é a direção que se quer, claro que isso é sempre um pouco aberto, as conjunturas mudam, mas pensar um pouco qual é a direção que se quer dar, mas eu acho que nesse momento o mais principal é medir isso. Fazer uma boa pesquisa, levantar quem são essas produtoras, quais as relações delas com as cadeias de fornecimento no Rio, no Brasil e no exterior. Exterior aonde? Né? China e Índia estão ligadas a essa cadeia no Rio. Que tipo de parceria que pode ser montada? Que tipo de parceria? Eu vou dizer que existe uma coisa boa e ruim nesse mercado, né? Muito financiamento via editais, isso é uma coisa boa. E a gente chegou aonde chegou via isso. Então não vamos descartar esse instrumento. Sem dúvida. Mas uma coisa ruim é que talvez isso crie um colchão que é relativamente confortável. Então, transcender o modelo de negócio dos editais é uma tarefa que esse cluster vai ter que produzir
se ele quiser ganhar uma dimensão muito maior do que ela tem hoje. Foi bom até aqui e criou o que a gente tem, mas a gente tem que transcender esse modelo de negócio. Você viu que o assunto é dinâmico, é interessante, é palpitante, mas o nosso tempo esgotou. Nós vamos convidar aqui de público já o professor Marcelo para que retorne, para que a gente possa aprofundar esse assunto e falarmos mais sobre isso, que é o assunto do cinema e todas as suas características e oportunidades. Marcelo, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa Em Destaque. Obrigado a você. Prazer muito grande tê-lo aqui. Obrigado a você por sua audiência, por suas dicas, sugestões. Participe conosco. Programa Em Destaque, Rede NGT, sempre com você. Um abraço e até o próximo programa.